Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Incluindo e Evoluindo. Olá, pessoal. E para quem tem nos acompanhado, hoje a gente volta para Nádia Maximino fechar o ciclo de como brincar com seu filho na primeira infância. Ela trará as dicas de 6 a 9 meses, de 9 a 12 e depois da primeira infância. Fiquem agora com a Nádia. Falando então da idade de 6 a 9 meses. É uma idade muito importante no desenvolvimento, porque na verdade o bebê sai daquela postura muito baixa ou que está aprendendo a sentar para explorar o mundo, porque ele já sabe rolar, ele já sabe sentar sozinho, ele já começa a arrastar, ele usa o rolar como meio de deslocamento para conseguir as coisas. E é uma criança muito mais participativa, já não dorme tanto o dia inteiro, então ela vai buscar mais o brincar e vai usar cada vez mais esse brincar de forma funcional, né? Uma etapa muito importante nessa idade é a criança começar a descobrir que as ações que ela faz dão um efeito, né? Que são os que a gente chama de brinquedos de causa e efeito ou ação e reação. Então necessita de uma ação da criança funcional, como apertar o brinquedo, colocar alguma bolinha dentro. Eu vou mostrar outras opções. E aí sim o brinquedo dá uma reação. Então necessita que a criança aperte, se aproxime do brinquedo para apertar, e aí o brinquedo dá uma resposta para ela, dá uma reação pela função que ela teve. Então ele vai começar a usar essa noção de causa e efeito, de ação e reação para tudo, né? Ele vai começar a utilizar os brinquedos de formas diferentes. Ele consegue já pegar 2 chocalhos e bater um chocalho no outro, balançar cada um dos chocalhos. Se ele tiver com um chocalho só e ainda estiver aprendendo essa exploração, ele vai trocar o brinquedo de uma mão para outra, porque isso é extremamente importante a hora que a criança está lá escrevendo, segurando o caderno, ou apagando, ou utilizando algum equipamento que necessite da atividade bimanual. Então, nessa idade tem muita simetria e a criança começa a utilizar essa função e essa coordenação bimanual. É uma idade que a gente pode começar a aumentar os desafios, né? Então, aquela criança que só ficava sentada aqui porque estava caindo, a gente já pode começar a colocar esse brinquedo um pouquinho mais longe, para automaticamente ele ter que deslocar o centro de gravidade para buscar os brinquedos em outra postura. Isso daqui para frente vai ser muito importante. A criança também nessa idade começa a desenvolver a questão da memória, que a gente fala que ele começa a ter noção da permanência de objetos, que é quando a gente começa a brincar de cuti-achou. Então, se a gente esconder o brinquedo, a criança vai saber que ela tem que puxar o paninho para esse brinquedo aparecer. É a idade que a criança faz gracinha, se esconde. Então, isso é muito importante. O que a gente pode sempre potencializar é chamar a criança pelo nome, porque nessa idade ele já sabe. Se eu falar Léo, Leonardo, ele já começa a me atender porque foi chamado pelo nome e ele sabe que esse é o nome dele. Vamos completar a primeira infância aí, falando agora de 9 a 12 meses. Né? Então, aquela criança que só brincava no chão, agora começa a explorar posturas mais altas. Começa a se puxar para ficar em pé, começa a assumir postura de gato, brincar ajoelhado e até mesmo na postura em pé. Ela já tem muito mais interesse em se manter em pé porque suporta o peso do corpo e vai utilizar dessas posturas altas para ver o mundo ao redor. É uma criança que já anda no sofá de um lado para o outro e a gente pode tirar proveito dessa parte motora para estimulações cognitivas e de brincar. Então, a criança que vai se interessar muito mais por brinquedos a gente fala que tem uma sequência, né? A criança precisa entender o que é o começo do brincar, o que é o meio e o que é a finalização. Então, são brinquedos que exigem maior complexidade de etapas cognitivas. Então, é uma criança que vai ter que pegar esse quadradinho, olhar lá dentro que tem uma zebra. A gente já pode imitar, fazer o barulho que essa zebra faz. A criança vai poder explorar e descobrir que tem um encaixe, um lugar para ser colocado o brinquedo. Fazer a função. Não adianta parar aí, a criança brincar com um quadradinho. A etapa complexa desse brinquedo é ela colocar os 5 quadradinhos para depois ela abrir. Ai, Nádia, eu não tenho esse brinquedo, ele é caro, o que eu posso fazer? Muito fácil, na nossa casa a gente tem Tupperware, bacia, né? Então a criança brincar de colocar as
coisas dentro da bacia, depois retirar. Pode ser com várias coisas, pode ser com objetos do dia a dia. Ah, eu tenho muito chocalho, eu tenho animais, eu tenho bolas. Então, poder colocar as coisas dentro de uma bacia e a criança participar, fazer cesta, ter essa sequência, evoluir o brincar de forma que fique começo, meio e fim. Não é uma criança que só fica colocando um quadradinho e tira. O brincar não é assim, o brincar é complexo, ele vai evoluindo, então ele tem que colocar todos os quadradinhos para aí sim descobrir como é que tira. Dos 9 aos 12 meses também é uma criança que começa a descobrir a construção de torres, né? A construção de torre, ela é mais elaborada, exige uma coordenação de sequência de espaço e noção desse espaço para poder fazer a construção. Então, a criança exige concentração, tem a questão da motricidade fina, a questão de destreza, coordenação manual, para a gente fazer essa construção de torre. É uma criança que já inicia. Então, também faz parte de etapas da atividade, para ela ter essa construção, depois derrubar, depois montar esses brinquedos de outras formas. Essa parte da torre também pode ser feita com Tupperware, pode ser feita com quadradinho, pode ser feita com peças de Lego, potes que você consegue empilhar. Então, também é uma idade muito importante por conta disso. Entra muito motricidade fina, é uma criança muito mais exploradora, vai ser aquela criança que às vezes vai achar uma sujeirinha no chão e vai tentar pegar, vai se interessar pelas fechaduras, pelas coisas de chave, vai utilizar muito mais os dedos, porque entra a questão da pinça fina, polpa de polegar e indicador, para conseguir fazer isso. É uma criança que consegue explorar manualmente muito melhor um brinquedo. Também a noção de dentro e fora. Então, a criança que tem noção de colocar a mão dentro para retirar. Então, também pode ser aquele brincar com a Tupperware, colocar coisas dentro, às vezes uma caixa de sapato. Porque a criança ver no fundo do brinquedo, olhar para dentro, ter uma noção de espaço, trabalha muito a questão de profundidade. Então, o quanto ele tem que enfiar a mão para poder pegar o brinquedo, o quanto ele tem essa destreza lá dentro que ele não está vendo, ele precisa só do tato para sentir e buscar. E também a questão do encaixe das formas, né? É muito importante nessa idade também. Nádia, e agora que a gente finalizou essa primeira infância, você consegue dar um apanhado geral aí após a primeira infância? A partir de 1 ano, a criança é muito mais participativa. O brincar, ele vai ser muito mais amplo, vai ser uma criança muito mais exploratória e cada vez aumenta a complexidade desse brincar. O que antes era uma torre de 2 vai se tornar uma torre de 5, de 7 e assim vai indo. O que antes era um brincar que a criança não sabia direito como ele está fazendo, agora entra a parte de imaginação. Então, ele começa a imaginar histórias, tem a questão da representatividade, a gente pode introduzir os sons dos animais e sempre associando as coisas do dia a dia, porque pela criança ser mais participativa, ela vai começar a se interessar em segurar o talher para comer sozinha. Na hora do banho, ela vai saber lavar as partes do corpo, porque ela já aprendeu quais são as partes do corpo. Ela vai saber querer colocar o sapato no pé, o chapéu na cabeça. Então, é uma criança que vai deixar de só brincar para ser participativa nas atividades do dia a dia. Então, vai se interessar, vai querer imitar a mãe varrendo, vai querer imitar o pai no computador, vai querer saber mais das funções do dia a dia de cada um e ela vai aprender muito pela imitação. Então, esse brincar conjunto, a parte de brincar com outras crianças, sempre vai vir muito por conta dessa imitação daí para frente. Nádia, e assim, como mãe, eu gostaria de dar um conselho que eu aprendi muito com vocês, é ter uma rotina descritiva, né? O quanto a gente descrever tudo o que está fazendo vai ajudar aí nessa assimilação da criança, né? Então, por exemplo, vamos vestir a roupa agora, o body ou a camiseta está passando pela cabeça, aqui é sua cabeça, a mamãe está lavando o seu bumbum, vamos lavar as mãos. Essa roupa é amarela, pega a bola vermelha. Então, assim, a gente sempre dá essas denominações, esses momentos descritivos na nossa rotina, ajuda muito também a criança a fixar e a desenvolver esse cognitivo, né? A memorizar o que está acontecendo ali à sua volta.
É isso mesmo, o aprendizado vem a partir do momento que a criança retém aquela informação e consegue levar para contextos diferentes. Então é exatamente isso. Não adianta eu na terapia fazer uma mega terapia elaborada de 1 hora e a gente não ter esse estímulo na escola, na casa da avó, da mãe, né? Então eu falo que às vezes são coisas pontuais que a gente altera ou que a gente introduz na rotina que já faz toda a diferença. A forma como a gente faz. Muitas vezes a gente faz as coisas no automático, a gente começar a verbalizar isso e antecipar as coisas que a gente precisa fazer para as crianças, já vai ser uma base de muita coisa. Então, eu vou falar assim, agora é a hora do banho, vou lá tirar ele da brincadeira e vou simplesmente pôr no banho. Não é assim. A gente vai fazer, ô Léo, agora tá chegando a hora da gente terminar. Vamos guardar os brinquedos porque nós vamos tomar banho. Então, você antecipar verbalmente uma ação que a criança vai fazer. Porque simplesmente você tirar ela dali e levar ela para outro lugar é fácil para você, mas a criança demora um tempo para elaborar essa organização, tanto cognitiva como motora e de entendimento, tá? Então, é muito importante, às vezes, a participação da família nisso. Se você em todos os banhos falar, mamãe tá lavando sua barriga, seu pé tá com chulé, vamos lavar a cabeça. Quando ele tiver que fazer sozinho, ele já vai saber, porque isso vai fazer parte de uma rotina. Mas uma coisa, Nádia, só para a gente finalizar, lembrar que todas essas fases que você mostrou para gente são fases que faz parte de uma média de uma criança típica, né? E que quando que o filho tem alguma disfunção aí nesse meio e a gente leva para o profissional, a gente quer justamente que a criança se aproxime o máximo possível desses marcos que você explicou. Isso mesmo. A gente está baseado num desenvolvimento que é típico. É lógico que tem aquela famosa frase que todo mundo se desenvolve no seu tempo, mas a partir do momento que a gente viu que essa criança tem uma necessidade de estimulação, a gente precisa intervir, adequar essa rotina, adequar essa estimulação para que a criança ande com o desenvolvimento mais próximo do possível do normal. Porque se fica lacunas do desenvolvimento lá, que a criança às vezes não adquiriu alguma coisa, são lacunas que cada vez vão se arrastando mais para frente e pode ocasionar mais atrasos no desenvolvimento em outras áreas. Então, Nádia, eu gostaria de te agradecer. Eu acredito que a gente fechou bem aquela parte teórica que a gente abordou na live. Então, acho que agora a gente conseguiu fechar esse conteúdo e mostrar aí para as pessoas na prática o que a gente tinha comentado no domingo, né? Obrigado, Ili. Eu que agradeço poder participar e poder conversar com vocês um pouquinho da terapia ocupacional. Falo para as mães que surgiu alguma dúvida, procure uma terapeuta ocupacional que saiba atender a parte da infância. Nádia, então, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aí com esse conteúdo que é tão relevante para o desenvolvimento de toda criança. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não deixem de se inscrever no nosso canal, comentar, dar like, compartilhar nosso conteúdo. E nos sigam também no nosso Instagram, o Luiz Felipe. Lá a gente dá dicas do nosso dia a dia, mostramos nossa rotina, mostramos as terapias do Luiz Felipe. Então, esteja aí conosco nas nossas redes sociais. A todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem.